Ingunzo, força e poder, que a Talua não vai me vencer. Que a Talua não vai me vencer. Engolo, Ingunzo, força e poder. Engolo, Ingunzo, força e poder, que a Talua não vai me vencer, né? Essa é de novo a quarta vez que eu faço que eu recomeço esse negócio, né? Porque caiu energia de novo, mas que a Talua não vai vencer aqui, né? Então, gente, eu tinha parado na revolta do Guanais, né? Falando da revolta do Guanais, deixa eu ver o que mais que eu falei. Se aí começou a revolta, né? Estourou essa revolta em São Félix, já falei disso, né? Fizeram lá a Câmara dos Constituintes, elegeram lá todo mundo. Uma das coisas instituídas foi a liberdade de imprensa, que era a pauta do, deixa eu ver, Domingo Guedes Cabral, né? E aí pronto, todo mundo revoltado. Aí, os proprietários de terra lá do lugar, né, olharam para aquilo e decidiram acabar com aquela palhaçada, organizaram uma repressão ao movimento, chamaram o Visconde de Pirajá e pronto, foram sufocar a rebelião. 3 dias de batalha, os rebeldes foram derrotados. No caso, os líderes seriam presos em 26 do 4 é que mês mesmo? 4 é abril, em 26 de abril de 1833. Opa, não, olhei a data errada. Em 19 de fevereiro de 1832. Eles estavam lá no Engenho da Ponte, se renderam ao Visconde de Pirajá, e aí os líderes vão ser presos, inclusive o Guanais, que vai ser enviado para o Forte do Mar. Para aqueles que não sabem, o Forte do Mar era uma fortaleza construída numa ilha artificial para defender Salvador, né? Então eles construíram uma ilha, construíram uma fortaleza em cima. E aí outras pessoas serão presas, algumas ligadas ao movimento, outras aparentemente não. Inclusive um que é bem curioso, no tal de Fernando. Esse Fernando, ele seria um escravo que participou da rebelião. Né? Por que eu digo seria? Porque ele em nenhum momento disse que era escravo, né? Ele inclusive falou todas as vezes que ele não era escravo. Mas aí colocaram ele como escravo, olharam pra cara dele e viram, a pessoa preta só pode ser escravo, né? Que aí é uma coisa assim que só aconteceria em um país muito primitivo mesmo. Seria como, sei lá, deixa eu pensar aqui uma coisa muito absurda. Se você olhasse para uma pessoa preta e falasse, ladrão, né? Preto deve ser ladrão, né, gente? Uma coisa absurda assim nesse nível, né? Ou então, que tal você ver assim uma pessoa parada no ponto de ônibus com um guarda-chuva porque é São Paulo, né? E aí fala, é preto com guarda-chuva. Não, pera, é um guarda-chuva ou uma metralhadora? É melhor atirar pra ter certeza, né? Então, assim, né? São coisas absurdas que só aconteceriam em um lugar muito primitivo, mas que bom que nada disso mais acontece no Brasil hoje em dia, né? Afinal de contas, a gente não tem um presidente, né, que é um energúmeno mó, né, que fala atrocidades de assim, outro também, né? E aí, a gente vai ter então essa... Boa noite, Alba. A gente vai ter então essa rebelião sendo sufocada. A gente vai ter esse Fernando preso, que além de ser considerado um escravo, apesar de ter negado, vai também ser considerado um rebelde, apesar de ter negado também. Ele disse o seguinte, que ele só tinha ido pra cachoeira para comprar feijão e milho para comer. E aí, de repente, ele embarcou lá numa canoa da vila para voltar para casa. E aí, durante a noite, essa canoa foi invadida por uns homens. E esses homens tomaram a canoa. E aí eles levaram todo mundo pro Engenho da Ponte e fizeram eles de refém, né? Então, o Fernando só foi o azarado que foi pego no meio, né? E outras pessoas vão contar a mesma história de Fernando, né? Ou seja, se bobear, nem rebelde era. Mas, enfim, nem escravo, nem rebelde, né? Mas ele foi preso e considerado rebelde.
Enfim, antes de falar sobre a revolta do Forte do Mar, né, vou falar da outra música que a gente poderia ter uma ligação com essa revolta do Guanais, né? Que essa é uma música presente no CD do Mestre Ananias, também o Corrido, que é, deixa eu lembrar aqui como é que era, assim, Cachoeira, São Félix, beira-mar, Muritiba já quer te levar, Cachoeira, São Félix, beira-mar, né? Cachoeira, São Félix, beira-mar é o coro. Muritiba já quer te levar é a letra. Eu particularmente ouvi o CD do Ananias e nunca encontrei outra coisa recorrente para dizer que era a letra da música, né? Não que ele só tenha cantado isso, se eu não me engano ele também cantou Ananias já quer te levar, né? Mas enfim, recorrente para essa letra só Muritiba já quer te levar. Para quem não sabe o que é Muritiba, Muritiba é o nome de uma cidade da Bahia também, do Recôncavo Baiano também, que fazia parte de São Félix até 3 de outubro de 3 de agosto de 1922, mas ainda acho que 8 devia ser outubro, mas tudo bem. 3 de outubro de 1922, que foi quando se separou, né? Curiosamente, esse ano, além de centenário da Semana de Arte Moderna, além de bicentenário da Independência, é também centenário da separação de Muritiba da Bahia, né? Esse ano de 2022 é realmente um ano histórico. E é também o ano que a gente vai tirar o bisborra, gente! Esse ano a gente tira aquele bisborra, né? E vamos tirar cantando Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, 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 né, gente? Então, gente, e aí a gente, e essa cidade de Muritiba, se era parte de São Félix, portanto devia ser parte aí na época de Cachoeira, né? E o Muritiba também possui um quilombo certificado, que é o quilombo Baixa Grande, né? Agora, o que essa música quer dizer, eu particularmente não sei o que significaria dizer Muritiba já quer te levar, né? Talvez não seja sobre a cidade, talvez seja sobre outra coisa, eu não sei. Se alguém souber, agradeço se me contar, né? E se algum dia eu descobrir, eu falo em algum vídeo, né? Como fiz com a música Balô Cachoeira. Talvez até faça um vídeo, dependendo do que for, né? Só para falar disso. Porque, enfim, sei lá o que quer dizer, às vezes vale a pena. E aí, a gente vai ter... Porque, inclusive, já que eu falei de um quilombo, já que eu falei de músicas que eu não sabia o que queria dizer e parei para descobrir nestes últimos tempos, há um outro corrido que eu não sabia o que queria dizer, né? Que era: eu pisei na folha seca, vi fazer chuê, chuá, chuê, 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 chuá, eu vi fazer chuê, chuá, né? E resto invenção, né? Eu vi fazer chuê, chuá. É o coro para aqueles que não sabem, né? Porque é o seguinte, os escravos saíam correndo, estavam prestando atenção, fugindo, né? Se metiam no meio do mato para fugir, estavam prestando atenção em todos os barulhos que faziam, inclusive o som deles pisando na folha seca. Mas o que era mistério para mim era esse chuê, chuá, né? Para mim, chuê, chuá é barulho de chuva, não é barulho de pisar folha seca. Para mim, barulho de folha seca é creque, creque, né? Que tem inclusive também um corrido num CD da Muzenza, que fala que pisou na folha seca e ouviu fazer creque, creque, né? Um corrido bem diferente desse do Chuê Chuá, né? Mas que enfim. E aí, conversando com os amigos meus aí de arqueologia, né? Me contaram que quando tem muita folha seca junto, uma em cima da outra, quando você pisa, fica Chuê Chuá, né? Que é uma coisa que eu não sabia, porque, enfim, sempre pisei em 1, 2, 3 folhas secas juntas. Nunca pisei nunca estive num lugar com folha seca o suficiente para ver a chuechuá, né? Que aí o som deve ficar mais abafado, suponho que seja por causa disso. Enfim, gente, aí, agora voltando para o que a gente estava falando, né? Então, Guanais e outras pessoas vão ser presas e enviadas para o Forte do Mar. E aí, no dia 26 de abril de 1833, o que vai acontecer?
vai estourar uma rebelião no Forte do Mar e, liberada pelo Guanais, vai ter participação aí de outras pessoas, né? Deixa eu ver aqui quem que tava. Guanais, o Alexandre Ferreira do Carmo Sucupira, de novo, o Custódio Bento Monteiro, de novo, o Daniel Gomes de Freitas, de novo, o Domingos Guedes Cabral, que por algum motivo era um gaúcho fazendo sabe-se lá o que aqui de novo. E a gente vai ter o João Primo fazendo a sua estreia aqui, né? Dentro das revoltas do Guanais, essa foi a estreia dele, né? Participou de movimentos antes, mas foi aqui, foi nesse movimento do Guanais que ele participou. E aí, a gente vai ter o Luiz Onofre Serconte de Carvalho de novo. Então vai estourar essa revolta no Forte do Mar. Os rebeldes, e aí vão hastear lá a bandeira deles e vão ameaçar bombardear a cidade de Salvador, né? Mas de novo vão ser derrotados. O Guanais mas de novo eles vão ser derrotados, né? A gente tem, desses dois movimentos, a gente teve a participação de uma mulher. Não se tem muitas informações sobre elas, apenas que quando a revolta estourou no Forte do Mar, essa mulher, o Guanais, ele vai providenciar um barco para mandar ela para o Recôncavo, né? A gente não se sabe o porquê, não se sabe o nome dela, não se sabe quem ela era, não sabe o que ela fazia antes e o que aconteceu com ela, né? Mas tem esse pequeno episódio daí. O azarado do Fernando vai curiosamente aparecer como um dos envolvidos de novo, né? Só que ele vai ser transferido, ele vai aparecer aí como um dos envolvidos, mas não vai ser acusado formalmente, porque ele vai acabar tendo que ser transferido para o hospital do colégio em 19 de julho de 1833. No caso, vai ser o último registro que se tem dele. Os outros envolvidos aí nessa rebelião que vão ser mandados para esse hospital, também não vai mais encontrar registros deles depois disso. A gente vai ter um outro escravo que até onde se sabe era realmente um escravo, não como um Fernando que só olharam para ele e falaram escravo, né? Que é o Leão. Ele vai ter participado da revolta anterior, vai ser formalmente acusado nessa. Ele nessa vai ter 26 anos, vai ser encaminhado para a Fortaleza do Barbalho junto com outros rebeldes. O Leão ele vai ser julgado, vai ser condenado, e os outros que foram enviados para a Fortaleza do Barbalho vão ser julgados e vão ser absolvidos, porque o Brasil não tem nem um pingo de racismo, né? O único preto escravo vai ser julgado e condenado. Os outros, que deviam ser, se não brancos, pardos, e que eram livres, vão ser julgados e vão ser absolvidos. É uma maravilha. Mas que bom que no Brasil esse tipo de coisa não acontece. Imagina só, né? Se no Brasil, um lugar tão evoluído assim, a gente vai ter esse tipo de coisa, né? De gente sendo presa só porque é preta, de gente sendo baleada só porque é preta, né? Ou então de gente que tem um belo cabelo assim, red power, né? Um cabelo cacheado, grande, de lindo, maravilhoso, perfeito, que vai ser parado por um policial bisbórria que confundiu com um ladrão, né? Imagina que esse tipo de coisa iria acontecer no Brasil, né? Então, gente, e aí, sim, tem outras coisas aqui sobre o Leão, né? Teve um outro escravo também, né? Deixa eu achar aqui, cadê ele? Sim, o Firmino, que ele vai participar só da revolta do Forte do Mar, mas não se sabe qual foi o destino dele. Se sabe que ele foi preso e que ele estava aguardando o julgamento, mas não se sabe se ele foi realmente, se ele foi julgado, né? O que aconteceu.
Um Leão, no caso, era escravo do Guanais, era sapateiro de ofício, era um sapateiro, e ele também foi registrado como companhia do seu senhor, né? Enquanto que o custódio enquanto que o Fernando, ele vai ser considerado escravo do custódio Bento Monteiro, apesar de que, novamente, ele nunca disse que era escravo, né? Muito pelo contrário, ele sempre disse que não era, que ele era um carpinteiro livre, né? Um carpinteiro livre, solteiro de 22 anos, nascido em Salvador, filho de Luísa Ferreira do Carmo, e que nunca foi escravo do Custódio Bento Monteiro, para não dizer, mas é que um dia ele foi. Não, ele disse que nunca foi, né? E aí, o Guanais, ele vai morrer sem causar outros tumultos, infelizmente, né? Porque ele vai ser preso novamente, depois dessa revolta do Forte do Mar, vai ser levado para a Cachoeira. Aí, como a justiça brasileira era ser uma coisa muito ágil e veloz, né? Vai ser, como é ainda hoje em dia, né? Ele vai ser levado para a Cachoeira, aí o processo vai ser remetido para Salvador, aí depois vai retornar para a Cachoeira, aí ele vai morrer em 1847 sem ser levado a julgamento, né?